Eu ainda ouço o barulho do balde batendo na parede da capela. O plástico raspando, fazendo aquele som seco, misturado com os gritos das pessoas. Parece que estou ali de novo, em pé naquele altar improvisado, com a mão tremendo, segurando a alça do balde cheio de água suja. Era água do vaso do banheiro. Água de descarga. E eu virei tudo em cima da imagem da Virgem Maria, em plena tarde de domingo, na frente de uma procissão lotada. Lembro do cheiro forte que subiu na hora. Aquele fedor de banheiro sujo, misturado com o perfume das flores que eles tinham colocado aos pés da imagem. Rosa branca, cravo, lírio. Tudo se misturou. Gente gritando, senhora desmaiando, criança chorando, vela caindo no chão. Eu vi aquilo e, por incrível que pareça, dentro de mim eu sentia triunfo. Eu achava que estava fazendo a obra de Deus. Subi nos degraus daquele altar com pressa, o coração acelerado, não de medo, mas de euforia. O sol batia pela lateral da lona da capela improvisada e deixava tudo meio alaranjado. Eu olhei para a imagem, com aquele manto azul e branco, o rosto sereno, e pensei com raiva, hoje você cai. Hoje essa idolatria cai. E sem hesitar, virei o balde. A água bateu primeiro no rosto da imagem. Escorreu pelos olhos pintados, pelo manto, pelas flores. Molhou as velas, as pessoas, respingou nas crianças. Ouvi um anão, desesperado, vindo de uma mulher que estava bem na frente. Era um grito que parecia rasgar a garganta. Depois disso, foi como se o tempo desacelerasse. Uns tentaram me puxar de cima do altar. Outros ficaram paralisados. Uma senhora pôs a mão na cabeça e começou a chorar alto, repetindo, meu Deus, por que isso? Um senhor se ajoelhou e tentou segurar a imagem para ela não tombar. Eu via tudo isso como se estivesse num palco. E eu era a protagonista. Eu, Naísa, conhecida como a profeta de fogo em Goiânia, a mulher que não tinha medo de confrontar ninguém, estava ali com o peito estufado, pensando, é isso. Estou limpando essa cidade da idolatria. Aquelas palavras saíram da minha boca. Hoje essa cidade está sendo limpa. E enquanto eu falava, sentia uma satisfação escura, como se eu tivesse vencido uma guerra espiritual. Por anos eu vivi assim. Vivendo de confronto. De microfone em microfone, de vigília em vigília, de congresso em congresso. Meu nome corria em grupos de mensagens, em convites, em cartazes improvisados. Vem aí a profeta Naísa, vaso escolhido, boca de Deus. Eu acreditava nisso com todas as minhas forças. Eu acordava já com a agenda cheia. Era culto à tarde, vigília à noite, ensaio, reunião. Sempre alguém querendo ouvir a palavra forte. E a minha palavra era sempre dura. Eu não sabia falar sem atacar alguma coisa. Imagem? Era demônio. Procissão? Era trevas. Terço? Era corrente de cativeiro. Festa de padroeira? Era festa do inferno. Eu aprendi a medir o poder de uma pregação pelos rostos assustados na minha frente. Dentro de casa não era diferente. Meus filhos, Júlia e Breno, cresceram ouvindo que não podiam chegar perto de imagem nenhuma. Se vissem uma na rua, tinham que desviar o olhar. Um dia, a Júlia chegou da escola contando que a professora tinha mostrado uma foto de Nossa Senhora para falar de cultura brasileira. A menina parecia ter trazido uma bomba para casa. Levei bronca na diretoria depois, porque fui lá tirar satisfação, dizer que estavam introduzindo a idolatria na sala de aula. Meu marido, Hélio, era o único que tentava ser freio. Ele me olhava muitas vezes com tristeza. Nunca foi covarde, nem incrédulo. Era um homem de fé, mas com um tipo de calma que eu chamava de fraqueza. Quando eu voltava dos cultos contando, inflamada, como tinha confrontado as trevas, ele dizia, Naísa, cuidado para não confundir zelo com raiva. Cuidado para não usar Deus para justificar a sua dureza. Eu respondia na lata, você não entende o tamanho da minha missão. Na rua, eu era capaz de atravessar o quarteirão só para não passar na frente da igreja do bairro. Se tivesse uma procissão na avenida, eu pegava outra rota, mas ia falando mal, gravando vídeos, postando. Eu fazia lives criticando, rindo, chamando todo mundo de cego.
Quando alguém me aplaudia num culto, quando algum pregador dizia no microfone, "Fala, profeta", eu sentia que estava acima dos outros. Acima de todo mundo. Em silêncio, comecei a me sentir acima de Deus também, como se ele fosse obrigado a concordar com o que eu fazia em nome dele. Foi nesse clima que o domingo da procissão chegou. Eu estava em casa quando uma irmã me marcou num vídeo nas redes sociais. Era uma gravação feita ali perto, numa capelinha improvisada, cheia de gente simples. Criança com vela na mão, senhor com camisa social bem passada, senhora de vestido florido. Flores, cantos, gente rezando. A legenda do vídeo dizia: "Que lindo ver nossa mãezinha sendo honrada." Aquilo me atravessou. Mas não foi numa dor boa. Foi numa irritação que me queimou por dentro. Meus dedos começaram a tremer de raiva. Era como se uma voz interna dissesse: "Você vai ficar vendo isso calada?" Eu não parei para escutar se essa voz vinha de Deus, da minha carne, do meu orgulho. Eu simplesmente obedeci ao impulso. Chamei duas obreiras de confiança, Patrícia e Solange. "Vamos quebrar o jugo espiritual dessa festa", eu disse. Elas acreditavam em tudo que eu falava. Me olhavam como se eu tivesse linha direta com o céu. No carro, a caminho da capela, eu falava alto, orava gritando, mandava raios espirituais contra aquele povo que eu nem conhecia. O motor do carro roncava, meus dedos apertavam o volante, meu peito queimava. Chegando lá, a rua estava enfeitada com fitas coloridas. Algumas crianças corriam com as velas apagadas na mão, rindo, sem entender que aquele dia ia marcar a vida delas para sempre. Havia cheiro de vela, de talco de bebê, de bolo simples vindo de alguma casa. O sol estava forte, mas uma brisa leve passava. Eu não senti nada disso como graça. Eu só via campo de batalha. Entrei na capela sem pedir licença. Passei no meio das pessoas que estavam em silêncio, rezando. Ouvi murmúrios, cantos baixos, um terço sendo rezado. A luz que atravessava a lona deixava o ar meio azulado por dentro. Na frente, sobre um altar simples, estava a imagem da Virgem Maria, cercada de flores brancas e velas. Meu olho pegou o banheiro num canto. Fui direto para lá. O cheiro de água sanitária misturado com esgoto me bateu. Olhei para o vaso, peguei o balde encostado, enchi de água da descarga. Nem pensei duas vezes. Saí quase correndo, o balde pesando, respingo na minha saia, no meu sapato. As pessoas começaram a olhar. Um silêncio diferente foi se formando, um silêncio de estranhamento, como se o ambiente inteiro tivesse prendido a respiração. Subi os degraus do altar. Patrícia e Solange ficaram na porta, imóveis, sem coragem de me parar. Quando as primeiras pessoas perceberam o que eu ia fazer, vieram em minha direção. Um senhor gritou: "Não faz isso, minha filha, não faz isso." Mas eu estava cega. Cega por dentro. Virei o balde. Foi no momento em que a água bateu no rosto da imagem, escorrendo pesada, que algo dentro de mim mudou de direção. Enquanto as pessoas gritavam, enquanto uma senhora tentava segurar as flores que estavam caindo, de repente um aperto violento atravessou meu peito. Não foi dor de emoção. Foi dor física. Como se uma mão invisível apertasse meu coração. Minha respiração falhou. As pernas tremeram. O som dos gritos ficou distante, como se alguém tivesse tampado meus ouvidos com algodão. Meu campo de visão começou a fechar. Senti um calor subindo pelo rosto, depois um frio nas pontas dos dedos. Tentei descer os degraus, mas os joelhos não obedeceram. Caí. Caí na frente da mesma imagem que eu tinha acabado de profanar. O chão estava frio, a camisa colada nas costas de suor. Eu tentava puxar o ar e não vinha. Ouvi alguém dizer: "É infarto." Alguém correu, outro chamava ambulância, outro chorava. Eu só conseguia pensar: é isso. Eu vou morrer aqui. No lugar que eu vim humilhar. Enquanto meu corpo era puxado, arrastado, alguém começou a rezar alto perto do meu ouvido. A voz era de uma mulher, firme, desesperada: "Maria, olha por essa filha perdida. Intercede por ela, não deixa ela morrer assim. Cuida dela, mãe." Aquilo fez sentido para o meu coração de um jeito que eu não sabia explicar.
Eu, que tinha passado anos atacando aquela devoção, estava ali, no chão, ouvindo uma prece que parecia ser dirigida também a mim. A última coisa que lembro foi o cheiro de flor molhada misturado com o meu suor frio, e a imagem borrada daquele rosto sereno olhando para mim, não com raiva, mas como se me enxergasse além da loucura do que eu tinha acabado de fazer. Quando abri os olhos, tudo era branco. Teto branco, parede branca, lençol branco. Uma luz fria, de hospital, cortava o ambiente. Ao lado da minha cabeça, um bip constante, compassado, marcava a minha sobrevivência. Minha boca estava seca. Minha língua parecia colada no céu da boca. Tentei mexer o braço, senti fios, agulhas, peso. Uma figura se aproximou. Uma mulher de jaleco, cabelo preso num coque simples, olheiras fundas. Eu sou a doutora Samara, ela disse. A voz dela era calma, mas firme. Você teve um ataque cardíaco. Seu coração falhou de repente. Foi grave. Por pouco a gente não perdeu você na ambulância. Ela falava olhando nos meus olhos, como quem não queria dourar a pílula. Quando ela disse por pouco, um arrepio percorreu meu corpo. Lembrei da sensação do peito sendo esmagado, da falta de ar, do chão frio, das flores, da voz pedindo, Maria, olha por essa filha perdida. A médica continuou explicando, falando de artérias, de pressão, de risco, de internação. Eu ouvia, mas metade de mim ainda estava na capela. A primeira noite foi longa. Eu não tinha relógio, mas parecia que as horas se arrastavam. O som dos passos no corredor, o barulho distante de um carrinho de medicamentos, o gemido de alguém em outro leito. E eu ali, deitada, impossibilitada de fugir de mim mesma. Pela primeira vez, não tinha microfone, não tinha plateia, não tinha gente dizendo fala, profeta. Tinha só meu corpo frágil e um coração que tinha falhado. Esperei que o quarto enchesse de irmãos da igreja. De obreiros, pastores, gente com Bíblia embaixo do braço, prontos para impor as mãos sobre mim. Na minha cabeça, eu era importante demais para ser deixada sozinha. Mas a noite foi passando, e ninguém chegou. Em vez disso, vi chegar uma pessoa que eu nunca convidaria para me acompanhar num culto, minha irmã mais velha, Verônica. Verônica sempre foi católica. Daquelas discretas, que não discutem nas redes sociais, que não gostam de briga, que vivem a fé no silêncio. Eu vivia criticando a postura dela. Dizia que era em cima do muro, que não conhecia um fogo verdadeiro. Quantas vezes eu disse que ela estava enganada por beijar imagens, por rezar terço, por ir à missa em vez de ir no meu ministério. Ela entrou no quarto devagar, com uma sacolinha na mão. Trazia uma garrafa de água, umas bolachas, um hidratante labial. Coisas simples, de cuidado. Sentou do meu lado, puxou a cadeira. Não fez discurso. Não perguntou, e aí, valeu a pena o que você fez? Não. Ela pegou na minha mão, que estava fria, e ficou ali. Em silêncio. Depois de um tempo, tirou um terço do bolso, desses comuns, de plástico, com as bolinhas gastas. Começou a rezar baixinho. As palavras eram suaves, cadenciadas. Ave Maria, cheia de graça, aquilo, que antes me irritaria profundamente, naquela hora não provocou raiva. Provocou algo que eu não conseguia nomear. Era como se cada palavra dela fosse um cuidado, um cobertor sendo puxado sobre mim num frio profundo. Nos dias seguintes, meus seguidores se manifestaram, de longe. Postaram notas, fizeram textos defendendo meu ato, dizendo que eu estava pagando o preço, que era perseguição espiritual. Alguns gravaram vídeos justificando a cena, dizendo que meu ataque cardíaco era fruto de um contra-ataque das trevas. Mas ninguém aparecia ali, no corredor gelado, às 2 da manhã, para segurar minha mão quando eu tinha medo de dormir e não acordar. Quem aparecia, sempre, era Verônica. Às vezes, Hélio vinha com ela, calado, com os olhos fundos de preocupação. Ele segurava minha outra mão, passava a mão no meu cabelo, sem cobrar explicações. Mas a presença constante era da minha irmã. Ela trazia livros de oração, às vezes um livrinho com a imagem de Nossa Senhora na capa. Colocava discretamente sobre a mesinha, sem empurrar nada em mim. Eu, por dentro, sentia um buraco dentro de mim que nenhum discurso enchia. Não era só medo de morrer. Era vergonha.
A lembrança insistente da água suja escorrendo pelo rosto daquela imagem, do choro daquela senhora, da criança com os olhos arregalados agarrada na saia da mãe. Eu tentava me justificar. Tentava puxar versículos, argumentos. Mas as palavras não vinham com a mesma força de antes. Uma madrugada, acordei assustada com um sonho. No sonho, eu voltava à capela. Ela estava vazia. As velas estavam apagadas. No altar, a mesma imagem, mas sem rosto. Como se a água tivesse apagado tudo. Eu me aproximava, tentava enxergar, e sentia um peso enorme no peito, o mesmo da tarde do ataque. Acordei ofegante, suando frio, com o coração disparado. Apertei o botão para chamar alguém. O corredor estava silencioso. Demoraram a vir. Fiquei sozinha, ouvindo meu próprio medo. O bip do aparelho parecia mais rápido. O ar parecia mais grosso. Olhei para o teto, branco, sem nenhuma imagem, sem nenhuma cruz, sem nenhum símbolo. Pela primeira vez, tentei falar com Deus sem pregar para ninguém. Só eu e Ele. As palavras não saíram bonitas. Não tinha versículo encaixado, não tinha voz impostada. Eu disse, quase num sussurro rouco, se eu fui longe demais, se existe alguma misericórdia para alguém como eu não sei mais por onde começar. A garganta queimava. Uma lágrima escorreu pela lateral do meu rosto, coçando a pele. Continuei, eu não entendo essa devoção a Maria, não entendo esse amor que o povo dela sente, mas se ela, de alguma forma, intercedeu por mim naquele chão, eu não quero continuar do jeito que estou. Quando falei isso, senti vergonha. Era como se eu estivesse traindo tudo o que tinha pregado anos a fio. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sinceridade que eu não lembrava de ter sentido antes. Eu não estava fazendo isso para ninguém ver, para ganhar aplauso, para ganhar curtida. Era um grito rasgado, vindo do fundo de uma mulher que, pela primeira vez, admitia estar perdida. Você já sentiu algo assim, como se tudo que você defendia começasse a escorrer pelos dedos? Fiquei ali, em silêncio, esperando alguma resposta. Não ouvi voz audível, não vi luz, não tive visão. Mas não pirei. O coração, que parecia que ia saltar pela boca, começou a se acalmar devagar. O bip foi voltando ao ritmo normal. Uma enfermeira entrou apressada, conferiu meus sinais, perguntou se eu estava bem. Eu só balancei a cabeça. Na manhã seguinte, a doutora Samara entrou no quarto com a prancheta na mão e uma expressão meio surpresa no rosto. Os exames de ontem à noite mostraram uma coisa curiosa, ela disse. Explicou que, pelo quadro inicial do meu ataque, era esperado que uma parte do meu coração ficasse com sequelas graves, limitando minha vida dali para frente. Mas a área que a gente estava mais preocupada está reagindo melhor do que o previsto. É uma recuperação surpreendente, para falar a verdade. Ela não usou a palavra milagre. Médico raramente usa. Mas algo naquela fala me tocou de uma forma profunda. Não como argumento de pregação, mas como recado íntimo. Lembrei das palavras que eu tinha dito na madrugada. Lembrei da voz na capela pedindo para Maria olhar por mim. E, sem querer admitir, aquilo fez sentido para o meu coração de um jeito diferente. Quando Verônica chegou, no fim da tarde, contei o que a médica tinha me falado e também o que eu tinha dito na solidão da madrugada. Ela ouviu tudo em silêncio, com os olhos marejados. Depois, abriu a bolsa e tirou algo embrulhado num pano. Desdobrou devagar e apareceu uma pequena medalha de metal, já um pouco arranhada, com a imagem da Virgem Maria. Uma das senhoras que estava na procissão me deu isso no dia do seu ataque, ela explicou. Ela colocou na minha mão e disse, reza por ela, mesmo que ela nos odeie. Eu fiquei esperando o momento certo. Verônica colocou a medalha na minha mão. Não fez discurso, não falou de conversão, não me forçou a nada. Apenas disse, se você quiser, fica com você. Fechei os dedos em volta daquela medalha fria. O metal gelado encostou na minha pele quente. No mesmo instante, senti um alívio imediato, como se o peso dos últimos dias começasse a ceder um pouco. Não entendi tudo. Não virei outra pessoa de uma hora para outra. Mas algo ali, naquele gesto simples, começou a desatar um nó antigo dentro de mim. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura estranha de rotina médica e tempestade interna.
por fora, exames, remédios, medições de pressão, visitas rápidas da equipe. Por dentro, um turbilhão que eu não sabia organizar. Eu, que sempre tive fala fácil, me via calada por longos minutos, encarando o teto, revendo cada detalhe da cena da capela como se alguém estivesse rebobinando e dando play sem parar. Comecei a perceber pequenos detalhes que antes tinham passado batido. Lembrei do olhar de uma menina, não devia ter mais do que 8 anos, segurando uma vela fina com as 2 mãos. Quando a água suja respingou nela, a vela caiu e apagou. Ela se encolheu, como se tivesse levado um tapa. A imagem dela, com o rosto sujo de água e lágrima, me perseguia. Lembrei da senhora que gritou a não faz isso, minha filha, com a voz embargada. Lembrei do senhor que tentou segurar a imagem para ela não cair, com uma reverência que eu nunca tive com nada que fosse sagrado para o outro. Essas lembranças vinham em ondas. Me pegavam de surpresa. Às vezes, eu estava tomando um remédio, e de repente sentia o cheiro da água do vaso misturado com flor molhada. Outras vezes, vinha o som do balde batendo. Em certos momentos, parecia até que a cama do hospital se transformava no chão frio da capela. Não era visão, não era delírio. Era a lembrança ganhando carne de novo. Numa das manhãs, Hélio entrou no quarto com um olhar que eu não conhecia. Não era só preocupação. Era uma mistura de amor, medo e algo que eu identifiquei, com dor, como decepção. Ele sentou na beirada da cama, respirou fundo e disse, Naísa, o vídeo se espalhou. Meu estômago revirou na hora. Que vídeo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O da capela. O do balde. O do seu ataque. Tá rodando nos grupos, nas redes. Tem gente te defendendo, tem gente te chamando de monstro. A cidade inteira tá comentando. Fechei os olhos com força. O rosto queimou. A vergonha ganhou um corpo tão concreto que parecia pesar sobre o peito mais do que os aparelhos. E o ministério? Perguntei, tentando me agarrar em algo conhecido. Ele hesitou antes de responder, estão dizendo que você foi atacada por causa da guerra espiritual. Estão se vitimizando. Ninguém ali está assumindo nada. Ninguém fala do que você fez. Só do que aconteceu com você depois. Aquilo me cortou de um jeito que eu não esperava. Sempre gostei de ser defendida. Sempre gostei de ter um exército em volta. Mas naquela hora, parecia tudo tão vazio. Verônica continuava vindo. Um dia, ela chegou com um pequeno ramo de flores simples, tiradas do quintal de casa. Não eram flores de floricultura. Eram flores de quem cuida do que tem. Colocou num copo com água ao lado da minha cama. O quarto, que cheirava a desinfetante e remédio, ganhou um aroma suave, quase imperceptível, mas real. Toda vez que o ar-condicionado mexia as pétalas, eu lembrava das flores da capela. Uma tarde, enquanto ela rezava baixinho, eu reparei numa coisa. No corredor, estava um entra e sai de gente. Carrinhos, funcionários, visitas. Barulho de rodinhas, conversas, rádio ligado baixo na recepção. Mas, ao redor da cama, havia um silêncio diferente. Não era aquele silêncio pesado da culpa que eu vinha sentindo. Era um silêncio tranquilo, como se alguém tivesse puxado uma cortina e protegido aquele espaço por alguns instantes. Enquanto Verônica passava as contas do terço, comecei a sentir um cheiro de flores mais forte do que o normal. Não era o do pequeno buquê do copo. Era cheiro de flor fresca, molhada, como num jardim depois da chuva. Olhei em volta. A janela estava fechada. Ninguém tinha entrado com arranjos grandes. O cheiro durou alguns segundos e sumiu. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas, dias depois, aconteceu de novo. Em outra noite, acordei de repente, sem motivo aparente. O quarto estava quase no escuro, só com uma luz de corredor entrando pela fresta da porta. Não havia ninguém ao meu lado. Hélio tinha ido embora mais cedo, estava exausto. Verônica não tinha ido naquele dia, estava com a mãe doente. Ali, sozinha, senti um arrepio leve na nuca. Não era medo. Era como se alguém tivesse se aproximado, em silêncio, e parado ao lado da cama. Olhei pro teto, pro monitor, pra porta. Nada.
Mas, por um momento, senti como se uma mão invisível passasse lentamente sobre a minha testa, do jeito que uma mãe faz com um filho doente. Fechei os olhos sem nem perceber. Não ouvi palavras. Não vi rosto. Só uma paz mansa que cobriu o aperto que eu vinha carregando. Aquilo não durou muito tempo. Minutos, talvez. Mas foi suficiente para eu perceber que, na minha queda, eu não estava completamente abandonada. Claro que o lado racional, acostumado a explicar tudo como a guerra espiritual, tentou reagir. Isso é engano. É armadilha. É a emoção da doença. Eu mesma tentei me convencer disso. Mas o que eu estava sentindo não tinha o gosto do engano. O engano sempre vinha para inflamar meu orgulho, para me fazer sentir forte, especial. Aquilo, ao contrário, me fazia sentir pequena, necessitada, dependente. Os dias seguiram e algumas coisas começaram a mudar na dinâmica das visitas. Certos irmãos da igreja apareceram, mas de um jeito que me chamou a atenção. Entravam rápido, faziam um vídeo curto comigo, pediam para eu levantar a mão para dar glória, tiravam foto. Um deles até pediu para eu repetir uma frase forte para postar. Eu, cansada, tentei acompanhar, mas alguma coisa em mim se recusava. Eu não queria mais posar de heroína. Depois que eles iam embora, eu ficava drenada. Quando Verônica vinha, ao contrário, o ambiente parecia respirar. Um dia, ela trouxe um pequeno livrinho com uma capa azul clara, onde estava escrito a novena de Nossa Senhora das Dores. Colocou sobre a mesinha, sem empurrar para mim. Eu olhei e pensei, quantas vezes eu teria rasgado um negócio desses na frente dela, chamando de feitiçaria? Agora, aquele livrinho parado ali não me dava repulsa. Dava um incômodo diferente, como quem vê um idioma que não sabe, mas que de alguma forma gostaria de compreender. Comecei a observar Verônica com outros olhos. Via o cansaço dela, que vinha depois de um dia inteiro de trabalho, cuidar de mãe doente, cuidar de casa. Mesmo assim, arrumava tempo para sentar na minha beira e rezar por mim. Sem câmeras, sem likes, sem palco. Eu lembrava de todas as vezes em que zombei disso. De todas as vezes em que chamei essa forma de fé de fraca, sem poder. Agora, era justamente essa fé silenciosa que sustentava meus dias. Uma tarde, pedi para ela, ler alguma coisa para mim? Ela se espantou. O quê? Perguntou. Qualquer coisa desse livrinho aí. Ela hesitou. Você tem certeza? Não quero desrespeitar sua fé. Engoli seco. O orgulho ainda era grande. Lê como se fosse só uma oração qualquer. Não precisa me explicar nada. Ela começou a ler uma meditação sobre Maria aos pés da cruz, vendo o filho sofrer, sem poder tirá-lo dali, mas permanecendo firme, em pé. Enquanto ouvia, pensei na cena da capela. Pensei na mulher que segurava a imagem toda molhada, como se abraçasse o próprio coração dilacerado. Pensei em mim caída, e naquela voz que pediu, Maria, olha por essa filha perdida. Em algum lugar dentro de mim, a dureza começou a trincar. Naquela noite, sonhei de novo com a capela. Mas o sonho tinha mudado. A imagem não estava mais sem rosto. Eu entrava sozinha. O chão ainda tinha marcas da água, mas as flores tinham sido recolocadas. A imagem, limpa, estava de pé, com um rosto sereno. Eu me aproximava, com medo de ser rejeitada. Mas, em vez de me virar as costas, aquela figura imóvel parecia me olhar com uma espécie de compaixão que eu nunca experimentei nem mesmo comigo mesma. Acordei com uma vontade estranha de chorar. Não de desespero, mas de alívio. As lágrimas vieram mansinhas, sem grito, sem drama. Só escorriam. Hélio, que estava cochilando na poltrona, acordou assustado. Tá doendo? Perguntou. Balancei a cabeça. Não. Pela primeira vez, não é dor física. É outra coisa. Ele segurou minha mão e ficou quieto. Depois de um tempo, falou baixo, Naísa, a gente sempre pediu para Deus te usar. Talvez esse seja o jeito dele de te ensinar algo que você não quis ouvir de outro modo. Aquilo me tocou de uma forma profunda, não como bronca, mas como verdade que eu não queria encarar. Me dei conta de que eu sempre pedi para ser instrumento, mas nunca quis ser barro.
Sempre quis estar no controle da forma, nunca quis passar pelo forno. Dias depois, a doutora Samara trouxe novos exames. Disse que eu estava respondendo muito bem ao tratamento, que a previsão de sequelas graves estava diminuindo. Se continuar assim, você vai poder retomar uma vida relativamente normal, com cuidados, claro, mas bem melhor do que a equipe esperava, ela explicou. Fiquei olhando para a boca dela se mexendo, pensando, eu quase morri no mesmo lugar onde humilhei a fé alheia. E agora estou tendo uma segunda chance. O que vou fazer com isso? À medida que o corpo começava a responder, a mente ficava ainda mais inquieta. Eu sabia que, em algum momento, ia ter que sair daquele quarto e encarar não só a cidade, mas principalmente a mim mesma. E, no fundo, sabia também, não dava mais para voltar a ser a mesma profeta de fogo que entrou naquela capela achando que podia decidir quem merecia respeito e quem merecia ser pisado. O dia em que a doutora falou da alta próxima deveria ser motivo de alegria simples. Mas, para mim, veio misturado com pavor. Ficar no hospital, por mais doloroso que fosse, tinha virado uma espécie de esconderijo. Ali, eu era paciente cardíaca. Ali, ninguém me pedia pregação, ninguém me chamava de profeta, ninguém exigia posicionamento. Do lado de fora, eu sabia que não seria só a Anaísa que quase morreu. Eu seria a evangélica que jogou água do vaso na Virgem e caiu na mesma hora. Na véspera da alta, quase não dormi. Virava de lado, sentia os pontos internos puxarem, o peito ainda sensível. O coração, mesmo estável, parecia bater mais consciente dentro de mim. Não era mais um órgão automático. Era um lembrete pulsando, você não é invencível. Levantei levemente o lençol e olhei para o meu próprio peito como se quisesse ver a marca invisível daquele dia. Verônica apareceu cedo, com o cabelo ainda meio úmido, denunciando que tinha corrido para chegar. Trazia um pote com sopa feita em casa. O cheiro de comida de verdade, temperada na panela, encheu o quarto. Sentamos como duas crianças escondidas, tomando sopa em silêncio, quebrado aqui e ali por um comentário simples. Depois, ela respirou fundo e disse, você sabe que, quando sair daqui, muita coisa vai te esperar lá fora, né? Olhei para ela, meio irritada, meio grata. Eu sei. Já tô vendo pessoa gravando vídeo, me usando para alimentar discussão. Uns me defendendo como mártir, outros me chamando de endemoninhada. Todo mundo tem opinião. Menos eu, que nem sei o que pensar de mim mesma. A voz falhou no fim da frase. Ela apertou minha mão. Naísa, talvez esse seja justamente o momento de ficar mais calada por fora e ouvir mais por dentro. Aquilo me incomodou, porque eu sempre fui a mulher do microfone. Ficar calada parecia derrota. Mas, ali, eu já tinha experimentado várias vezes o poder do silêncio. Silêncio do corredor de madrugada. Silêncio que envolvia a cama quando Verônica rezava. Silêncio daquela sensação de mão na testa. Comecei a suspeitar que, no fim das contas, foi no silêncio que eu mais fui confrontada. Antes de ir embora, ela tirou de novo a medalha do bolso. Você tá mesmo pronta para sair com isso aí? Perguntei, meio na defensiva. Ela sorriu de um jeito manso. Isso aqui não é arma, Naísa. É lembrança. Lembrança de que alguém, naquele dia, olhou para você como filha, mesmo você tendo cuspido na fé delas. Fiquei sozinha mais um tempo. Peguei a medalha que ela tinha deixado comigo dias antes, ainda guardada no travesseiro, e fiquei passando o dedo pelas bordas. Era uma imagem pequena, mas detalhada. Manto, mãos, rosto inclinado. Pensei em quantas vezes eu tinha dito em público, isso é só metal. Isso não sente, não ouve, não vê. E agora eu estava ali, com os dedos tremendo, segurando aquele mesmo metal como quem segura uma corda num precipício. Não que, de repente, eu passasse a achar que o metal em si tinha poder. Mas entendi, talvez pela primeira vez, que aquele objeto carregava história, lágrima, esperança de muita gente. Era ponto de contato entre um coração sofrido e o céu. E eu tinha desrespeitado isso com crueldade. No dia da alta, vesti uma roupa simples que Hélio trouxe de casa. Uma saia mais larga, uma blusa leve. Quando me olhei no espelho do banheiro do quarto, tomei um susto. Estava mais magra, o rosto chupado, olheiras profundas.
Os olhos, no entanto, carregavam algo diferente. Não era mais aquele brilho inflamado de quem se acha dona da verdade. Havia um cansaço, mas também uma espécie de início de humildade, como quem finalmente admite: eu não sei tudo. Na saída, cada passo pelo corredor parecia uma passagem de um mundo para o outro. Enfermeiros acenavam. Alguns sabiam da minha história, outros só me viam como mais uma alta. Ao passar pela recepção, vi um televisor ligado num canal de notícias local. Na legenda silenciosa, li algo como: debate sobre intolerância religiosa após episódio em capela de bairro. Senti as pernas bambas. Hélio percebeu e segurou meu cotovelo. No carro, o caminho de volta para casa parecia mais longo do que o normal. As ruas que eu conhecia tão bem, as igrejas, os comércios. Passamos por uma igreja católica grande, de fachada antiga. Antes, eu viraria o rosto, talvez soltasse um comentário venenoso. Dessa vez, fiquei olhando pela janela. Havia gente entrando, saindo, alguns com terço na mão. Em vez de raiva, senti uma curiosidade misturada com respeito que eu não estava acostumada a sentir. Em casa, o impacto foi outro. Júlia e Breno me receberam com abraços apertados, mas com um cuidado diferente, como se tivessem medo de me quebrar. Mãe, achei que você ia morrer, a Júlia sussurrou no meu ouvido, chorando. Aquilo me atravessou. Eu tinha passado tanto tempo preocupada com a guerra espiritual lá fora, que não percebia que a guerra mais perigosa estava dentro da minha própria casa, a de criar filhos com medo em vez de com amor. Mais tarde, enquanto descansava no sofá, ouvi meus filhos cochichando no quarto. Será que a mãe ainda odeia os católicos? Breno perguntou, achando que eu não escutava. Júlia respondeu, baixinho, não sei. Mas depois do que aconteceu, acho que ela tá diferente. Senti uma fisgada no peito que não tinha nada a ver com a artéria. Era a consciência me mostrando o retrato que eu mesma tinha plantado neles. Os dias em casa começaram com muitas limitações físicas. Eu cansava fácil. Subir poucos degraus me deixava ofegante. Os médicos tinham passado uma lista de cuidados, remédios nos horários, caminhadas leves, evitar estresse. Eu ria por dentro da ironia. Evitar estresse para alguém que vivia de gerar polêmica era quase uma sentença de reeducação completa. As mensagens no celular não paravam. Uns mandavam um glória a Deus pela sua vida, profeta de fogo, Deus te levantará ainda mais. Outros mandavam vídeos de padres e leigos me criticando, pedindo resposta. Alguns católicos mandavam ofensas também, chamando de fanática, de desequilibrada. Eu, pela primeira vez, começava a silenciar muitas notificações. Não era por covardia. Era por uma espécie de preservação da alma. Eu sabia que, se fosse responder na mesma moeda de antes, ia desperdiçar a segunda chance que tinha recebido. Uma noite, sentei na varanda com Hélio. O céu estava limpo, poucas estrelas, a cidade respirando com seus barulhos de sempre. Fiquei mexendo na medalha de novo, agora pendurada numa correntinha discreta. Não tive coragem de colocar no pescoço ainda. Deixava no bolso, como se fosse um segredo meu com Deus. Hélio olhou e perguntou: você tá pronta para falar sobre o que aconteceu? Não só do ataque, mas do antes. Demorei para responder. O vento bateu leve, trouxe um cheiro distante de comida de rua, de fritura, de noite comum. Finalmente, falei: eu não posso fingir que não sei mais o que eu fiz. Não posso usar o ataque como escudo. Eu errei. Errei feio. E o pior é que errei em nome de aquele que eu dizia defender. As palavras saíram pesadas, mas, ao mesmo tempo, libertadoras. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta, sem tentar colocar a maçã depois. Hélio respirou fundo. Eu sempre tive medo de te confrontar com força, porque via o quanto você acreditava no que fazia. Mas, muitas vezes, eu via uma raiva em você que não vinha de Deus. Eu via uma dureza que me assustava. Uma pontada de orgulho quis revidar, se defender. Mas eu calei. Escutar sem rebater era um exercício novo para mim, quase físico. Parecia a academia da alma. Depois de um tempo de silêncio, soltei algo que vinha me incomodando desde o hospital: eu preciso voltar lá. Hélio franziu a testa. Onde? Engoli seco. Na comunidade.
Na capela. No lugar onde tudo aconteceu. Ele arregalou os olhos. Você tem certeza? Lá é o epicentro da dor para muita gente, Naísa. E para você também. Balancei a cabeça. Justamente por isso. Eu não posso seguir pregando, ou mesmo vivendo, como se aquilo tivesse sido só um ataque do inimigo. Eu preciso olhar na cara das pessoas que eu feri. Preciso pedir perdão. Ele ficou um tempo olhando para a rua, como se estivesse conversando com Deus em silêncio. Depois disse: se você for, não vai ser como profeta. Vai ser como alguém que errou. Essa frase caiu em mim como um diagnóstico necessário. Eu sabia, aquele seria o verdadeiro começo de uma mudança. Até ali, eu tinha passado por dor, por susto, por sinais discretos de cuidado. Mas reconciliação, de verdade, só começaria quando eu me colocasse pequena diante de quem eu tinha machucado. Enquanto a noite avançava, fiquei pensando em tudo isso. No ataque. No hospital. Na voz daquela mulher pedindo para Maria olhar por mim. Na medalha fria que, quando tocou minha mão, trouxe um alívio imediato. No cheiro de flores que eu sentia sem explicação. No silêncio que parecia proteger meu leito nas horas mais escuras. Comecei a enxergar a vida com outros olhos. Talvez, no fim, a pergunta que martelava no fundo fosse: o que eu vou fazer, daqui pra frente, com essa mão estendida que eu nem merecia? Se você estivesse no meu lugar, encarando o peso do próprio erro e, ao mesmo tempo, percebendo que não foi abandonado, o que faria com essa chance de recomeçar? Passei uma semana inteira adiando. Acordava com a intenção de ir, mas o corpo travava. O coração, que já tinha dado seus sinais, parecia bater mais rápido só de imaginar o caminho de volta. Hélio não pressionava, mas eu via no olhar dele que sabia, enquanto eu não voltasse lá, alguma coisa ia ficar pendurada, como roupa molhada que nunca seca direito. Numa quinta-feira de manhã, depois de tomar o remédio do coração e ficar um tempo olhando pela janela, virei para ele e falei: hoje. Vamos hoje. Ele parou com a xícara de café no ar, olhou para mim como quem avalia se a decisão é lúcida ou impulsiva, e assentiu devagar. Vou com você até lá. Mas quem entra é você. O trajeto de carro foi em silêncio. Eu vi ruas conhecidas, placas, esquinas, mas tudo parecia diferente, como se eu tivesse saído de uma dimensão e voltado para outra. Passamos por uma feira de bairro. Gente normal comprando banana, tomate, conversando sobre futebol. A vida seguia, enquanto a minha ainda estava tentando encontrar o eixo. Quando dobramos a rua e vi a capela improvisada no fim do quarteirão, senti o estômago revirar. Era meio da manhã, sol forte, pouca gente na calçada. A lona que cobria a estrutura estava um pouco mais desbotada. Algumas cadeiras de plástico empilhadas do lado de fora. Tudo parecia menor do que na minha memória, mas o peso emocional era gigante. Desci do carro devagar. As pernas tremiam. Hélio ficou encostado no carro, de braços cruzados, olhando para mim com aquela mistura de apoio e apreensão. Respirei fundo, coloquei a mão no peito, senti o coração acelerado, mas não descontrolado. Dei o primeiro passo. Conforme me aproximava, vi que havia algumas pessoas dentro da capela. Não era procissão, não tinha festa. Era só gente simples, de dia de semana, fazendo oração. Reconheci o cheiro de vela acesa misturado com o cheiro de poeira. Um ventilador pequeno rodava num canto, fazendo barulho. Parei na porta, sem coragem de entrar de uma vez. Foi quando uma mulher saiu, carregando uma sacola de pano. Ela olhou para mim, franziu a testa como quem tenta lembrar de onde conhece, e de repente seu rosto mudou. Reconheceu. O olhar dela endureceu na mesma hora. Não disse nada, mas o corpo inteiro falou. Desviou e acelerou o passo, como se eu fosse contágio. Aquilo me queimou por dentro. Era exatamente o que eu merecia, mas doía do mesmo jeito. Fiquei parada ali, sem reação, até que ouvi uma voz feminina, mais velha, vindo de dentro: pode entrar, filha. A porta tá aberta para todo mundo. Entrei. O sol atravessava a lona e deixava o ambiente alaranjado, exatamente como naquela tarde. No altar simples, a mesma imagem. Limpa, recolocada, com flores frescas aos pés.
rosas brancas, cravos vermelhos, lírio. O manto azul, o rosto sereno. Os olhos pintados pareciam me acompanhar. Senti um nó na garganta que eu não consegui desatar. Havia 3 pessoas sentadas, 2 senhoras e um senhor mais idoso, de boné na mão. Uma das senhoras era quem tinha falado. Ela me olhou por cima dos óculos de grau grosso, mas não com raiva. Era um olhar de quem examina, de quem espera para ver o que vem a seguir. Fiquei de pé, sem saber onde me colocar. Meus pés pareciam grudados no chão. A outra senhora, mais nova, de cabelo preso num coque, levantou e veio até mim. Parou a uns 2 passos de distância. Você é a mulher do vídeo, ela disse. Não era pergunta. Era constatação. Balancei a cabeça, engolindo seco. Sou. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Ela cruzou os braços. Você veio fazer o que aqui? A pergunta veio dura, mas justa. Respirei fundo, tentei encontrar palavras que não soassem como desculpa pronta. Eu vim pedir perdão. O silêncio que caiu foi pesado. A senhora mais velha continuava sentada, mas tirou os óculos devagar e limpou com a barra da blusa, como quem faz tempo para pensar. O senhor olhava fixo para a imagem, como se quisesse deixar Deus responder por ele. A mulher que estava de pé continuou com os braços cruzados. Você sabe o que você fez com a gente naquele dia? Baixei a cabeça. Eu sei. Eu vi. Eu lembro de cada detalhe. E desde que caí ali, eu não consigo parar de ver. As palavras começaram a sair atropeladas, misturadas com respiração irregular. Eu sei que eu desrespeitei o que é sagrado para vocês. Sei que humilhei, ofendi, feri. Sei que tem criança que não quer mais entrar aqui por causa do que eu fiz. Sei que vocês choraram, que sentiram vergonha, que se sentiram atacados sem motivo. A voz falhou. Cobri o rosto com as mãos. Não era choro ensaiado. Era choro de quem, pela primeira vez, olhou de verdade pro estrago que causou. Quando consegui continuar, falei olhando direto para a mulher, eu não vim aqui para me justificar. Não vim dizer que foi o diabo, ou que foi guerra espiritual. Fui eu. Eu escolhi. Eu carreguei aquele balde, subi naquele altar, e virei. E eu tava errada. Completamente errada. A mulher não descruzou os braços, mas algo no rosto dela amoleceu um pouco. E por que você veio agora? Por causa do ataque que você teve? Assenti. Em parte, sim. Mas não só. Porque enquanto eu estava no hospital, alguém aqui, nesse lugar, rezou por mim. Pediu para que ela olhasse por mim. Olhei para a imagem. E eu não entendo tudo isso ainda, não entendo a devoção de vocês, mas sei que, de alguma forma, fui cuidada. E não merecendo. A senhora mais velha, que até então ficará calada, levantou devagar, apoiando-se na cadeira. Veio caminhando até mim, com passos lentos, arrastados. Parou bem perto. Eu estava preparada para levar uma bronca. Merecia. Mas, em vez disso, ela estendeu a mão e tocou de leve no meu braço. Filha, eu sou Dona Cícera. Eu estava aqui naquele dia. Eu segurei a imagem quando você jogou a água. Eu vi você cair. O chão pareceu abrir embaixo de mim. A senhora rezou por mim? Ela assentiu. Rezei. E não fui só eu. Muita gente aqui rezou. Porque, por mais que você tenha feito, você é filha de Deus também. E a mãe não abandona filho, mesmo quando o filho está perdido. Aquilo me partiu. As lágrimas vieram sem controle, molhando o rosto, caindo no chão. Dona Cícera puxou minha cabeça pro ombro dela e me abraçou. Não era abraço de quem concorda com o que foi feito. Era abraço de quem entende que misericórdia é para quem precisa, não para quem merece. Fiquei ali, sendo segurada por uma mulher que eu tinha humilhado, sentindo o cheiro simples de sabonete e talco, e percebendo que aquilo era mais evangelho do que qualquer sermão que eu tinha pregado na vida. Quando me soltei, limpei o rosto com as costas da mão. A outra mulher, a do coque, ainda estava séria, mas o olhar tinha mudado. Tem muita gente aqui que não vai te perdoar tão fácil.
Tem gente que saiu da igreja com medo. Tem criança que tem pesadelo. Você sabe disso, né? Balancei a cabeça. Eu sei. E eu não tô pedindo para ser perdoada por todo mundo de uma vez. Só tô pedindo licença para começar de novo. Do jeito certo. O senhor, que até então não tinha falado, tirou o boné e coçou a cabeça. Moça, o que você fez foi grave. Mas se a dona Cícera, que segurou a Nossa Senhora naquele dia, tá te abraçando, quem sou eu para dizer o contrário? Levantou, colocou o boné de volta e saiu, não com raiva, mas com um cansaço que parecia dizer, isso é entre você e Deus. Fiquei mais um tempo ali. Sentei numa das cadeiras de plástico. Olhei para a imagem. As velas acesas ao redor tremiam com o vento do ventilador. Pensei em tudo que eu tinha dito sobre aquilo ser um ídolo morto, pedra sem vida. Mas ali, naquele momento, percebi que não era sobre a imagem em si. Era sobre o que ela representava para aquele povo, refúgio, mãe, intercessora. E eu tinha pisado nisso com uma crueldade que só o orgulho cego permite. Antes de sair, me aproximei do altar. Não toquei na imagem. Apenas fiquei ali, de pé, e falei baixinho, como quem fala com alguém que pode ou não estar ouvindo, mas que precisa dizer de qualquer jeito, eu não sei se a senhora me ouve. Não sei se isso funciona do jeito que eles acreditam. Mas se foi a senhora que pediu por mim naquele chão, obrigada. E desculpa. Saí da capela com as pernas ainda tremendo, mas com algo diferente no peito. Não era alívio total. Ainda havia vergonha, ainda havia dor. Mas havia também um pequeno espaço de paz, como uma fresta de luz entrando num quarto escuro. Hélio me viu sair e veio ao meu encontro. Não perguntou nada. Só abriu o carro, esperou eu entrar, e segurou minha mão enquanto a gente voltava para casa em silêncio. No caminho, olhei pela janela e vi uma mãe segurando a mão de uma criança pequena, atravessando a rua. Algo tão simples, mas que me fez pensar, quantas mãos eu recusei segurar por achar que eram do lado errado. Nos dias seguintes, a notícia de que eu tinha ido à capela se espalhou mais rápido do que eu imaginava. Alguém tinha visto, alguém tinha comentado, e logo os grupos de mensagem estavam fervendo. Dessa vez, porém, a divisão era diferente. Não era mais católicos contra evangélicos. Era evangélicos contra a própria Anaísa. Recebi mensagens duras de líderes do ministério. Um dos pastores que sempre me convidava para pregar mandou um áudio longo, dizendo que eu estava cedendo ao engano, que tinha me deixado enfeitiçar pelo espírito de religiosidade, que meu pedido de perdão naquela capela era traição ao evangelho. Ouvi o áudio inteiro, em silêncio, sentindo cada palavra como chicotada. Quando terminou, não rebati. Apenas arquivei. Patrícia e Solange, as duas obreiras que tinham ido comigo naquele dia fatídico, me ligaram juntas, em viva voz. Começaram perguntando como eu estava, mas logo o tom mudou. Naísa, a gente tá preocupada. Você tá sendo influenciada por esse pessoal católico? Você sabe que o que a gente fez naquele dia foi por zelo, né? Foi para quebrar jugo. Respirei fundo antes de responder. Meninas, eu não tenho mais certeza do que era zelo e do que era raiva. Eu sei que, se Jesus estivesse no meu lugar, ele não teria feito o que eu fiz. Ele virou mesa de cambista no templo, sim, mas nunca humilhou fé sincera de gente simples. O silêncio do outro lado foi pesado. Depois, Patrícia falou, com a voz trêmula, então você tá dizendo que a gente errou? Engoli seco. Eu tô dizendo que eu errei. E que, se vocês forem honestas com Deus, vão saber se erraram também. Elas desligaram. Não com raiva explosiva, mas com aquele tipo de decepção que dói mais. Dias depois, vi que tinham me removido de vários grupos. O ministério lançou uma nota discreta, dizendo que eu estava em processo de recuperação espiritual e física e que por hora não faria mais parte da escala de pregações. Era uma forma educada de me afastar sem escândalo público. Aquilo deveria me destruir. Durante anos, minha identidade inteira estava amarrada naquele púlpito, naqueles convites, naqueles aplausos. Mas, estranhamente, senti um alívio. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim. Não precisava mais sustentar a persona da profeta de fogo.
Podia ser só Anaísa, tentando entender quem ela realmente era. Verônica percebeu a mudança. Numa tarde, enquanto tomávamos café na cozinha, ela disse: "Você tá mais leve." Olhei para ela, surpresa. Leve? Eu perdi meu ministério, Verônica. Metade da igreja me evita. A outra metade me olha com pena. Ela sorriu de um jeito triste, mas terno. Mas você não tá mais carregando aquela armadura. Você tá podendo respirar. Ela tinha razão. Comecei a reparar em coisas que antes passavam batido. O som dos passarinhos de manhã. O gosto do café sem pressa. A risada dos meus filhos. Júlia veio falar comigo uma noite, tímida, e perguntou: "Mãe, a gente ainda precisa ter medo de católico?" Meu coração apertou. Não, filha. Nunca precisou. E eu sinto muito por ter ensinado isso pra você. Ela me abraçou forte. Eu tinha uma amiga na escola que era católica. Ela era legal. Mas eu nunca chamava ela pra ir em casa porque tinha medo que você brigasse. Aquilo me cortou. Percebi que o estrago não tinha sido só na capela. Tinha sido dentro da minha própria casa, na formação dos meus filhos, na maneira como eles enxergavam o mundo. Comecei a frequentar menos os cultos. Quando ia, ficava no fundo, quieta. Não levantava a mão para testemunhar, não corria pro altar, não puxava cântico. Algumas pessoas estranhavam. Outras sussurravam. Uma irmã veio e perguntou, com cara de preocupação: "Naísa, você perdeu o fogo?" Olhei para ela e respondi com uma calma que me surpreendeu: "Não perdi o fogo. Só aprendi a diferença entre fogo que aquece e fogo que queima." Ela não soube o que dizer e se afastou. Mas aquela frase ficou ecoando em mim. Fogo que aquece e fogo que queima. Eu tinha passado anos queimando gente em nome de Deus, achando que estava aquecendo o reino. Agora, precisava reaprender o que significava amor verdadeiro. Num domingo, Verônica me convidou para ir à missa com ela. Não para me converter, deixou claro. Só para eu ver, sem julgamento, como era a fé dela. Meu primeiro instinto foi recusar. Anos de condicionamento gritavam: "Oh, não vá, é armadilha." Mas respirei fundo e aceitei. Entramos numa igreja pequena, de bairro, com vitrais coloridos e banco de madeira gasto. O cheiro era de incenso e cera de vela. Tudo ali parecia antigo, mas cuidado com carinho. Sentamos no fundo. A missa começou. Eu, tensa, observava tudo como quem está em território estrangeiro. Mas conforme o tempo passava, algo começou a me chamar a atenção. A reverência. O silêncio respeitoso. As pessoas ajoelhando, fazendo o sinal da cruz, rezando em voz baixa. Havia ali uma intimidade com o sagrado que eu, com toda a minha gritaria, nunca tinha experimentado. Não era show. Não era performance. Era encontro. Quando chegou o momento da comunhão, vi Verônica ir até o altar. Ela voltou com os olhos fechados, rezando baixinho, com uma expressão de paz no rosto que eu raramente via em mim mesma depois de pregar. Aquilo me incomodou, não com raiva, mas com uma inquietação boa. Passei a enxergar a vida com outros olhos, percebendo que talvez, só talvez, Deus fosse maior do que as caixinhas que eu tinha criado para Ele. Depois da missa, caminhamos até o carro em silêncio. Antes de entrar, parei e falei: "Obrigada." Verônica me olhou, curiosa. Por quê? Respirei fundo. Por não ter desistido de mim? Por ter rezado quando eu te desprezava? Por ter segurado minha mão no hospital? Por me mostrar que fé verdadeira não precisa gritar para ser ouvida? Ela segurou meu rosto com as duas mãos e disse algo que nunca vou esquecer: "Naísa, eu sempre soube que, por baixo de toda aquela dureza, havia uma mulher com medo. Medo de não ser suficiente. Medo de perder o controle. Medo de que, se parasse de gritar, ninguém ia te ouvir. Mas agora você tá descobrindo que, quando a gente para de gritar, a gente finalmente consegue escutar." Chorei ali, no meio da calçada, sem vergonha, sem plateia. E pela primeira vez, senti que aquelas lágrimas não eram de desespero. Eram de um começo. Um começo dolorido, mas real.
O mês seguinte foi de aprendizado silencioso. Aprendi a viver sem o palco, sem o microfone, sem a validação constante. Hélio comentou que eu parecia presente de verdade agora. Mas eu sabia que ainda faltava algo. O pedido de perdão na capela tinha sido privado. O estrago, porém, tinha sido público. Foi Dona Cícera quem me ligou. Naísa, a comunidade está organizando uma celebração. A gente queria saber se você gostaria de estar presente. Meu estômago revirou. Ela continuou, sua presença seria um sinal. Um sinal de que a gente escolhe a reconciliação, não a vingança. Aquilo me tocou de uma forma profunda. Dona Cícera, eu tenho medo. Ela riu baixinho. Filha, se a gente quisesse te apedrejar, teria feito naquele dia. Conversei com minha família. Todos me incentivaram. Júlia disse, mãe, se você não for, vai carregar isso pelo resto da vida. Mas se você for encarar, pode ser que finalmente consiga dormir em paz. No dia marcado, vesti roupas simples. A capela improvisada tinha sido substituída por uma estrutura melhor, com paredes de alvenaria, bancos de madeira. Havia muita gente. Quando descemos do carro, senti os olhares virarem para mim. Dona Cícera veio ao meu encontro e me abraçou na frente de todo mundo. Aquele gesto fez um silêncio cair. Era como se ela dissesse, se eu posso abraçar, vocês também podem tentar. A celebração começou. Cânticos, orações, leitura. No meio, Dona Cícera pegou o microfone. Hoje a gente não tá só celebrando a nossa fé. A gente tá celebrando o perdão. Naísa, você quer vir aqui na frente? Meu coração disparou. Hélio apertou minha mão, vai. Eu tô aqui. Caminhei até a frente. Cada passo parecia carregar o peso de todos os erros. Peguei o microfone com a mão tremendo. Olhei para a imagem da Virgem Maria e tudo que saiu foi a verdade. Eu errei. Minha voz falhou. Continuei, eu vim aqui cheia de raiva, de orgulho. Profanei o que é sagrado para vocês. Humilhei, ofendi, machuquei. E não tenho desculpa. Quando caí naquele chão, achei que ia morrer. Mas alguém rezou por mim. Pediu para que eu fosse olhada com misericórdia. E eu não entendia como vocês podiam rezar por quem tinha acabado de atacar. Olhei para Dona Cícera. Mas agora eu entendo que isso é o que a fé verdadeira faz. Ela não revida. Ela acolhe. Então eu tô aqui só para dizer, eu sinto muito. Do fundo da minha alma, eu sinto muito. O silêncio que ficou foi pesado, mas não hostil. Então, a menina que tinha deixado a vela cair se levantou. Caminhou até mim com uma vela nova na mão. Tia, você pode acender? Minha garganta fechou. Dona Cícera trouxe um isqueiro. Acendi a vela. A chama tremeu, mas se firmou. A menina sorriu e voltou pro lugar. Aquele gesto quebrou algo dentro de mim. Depois disso, algumas pessoas se aproximaram. Uma senhora apertou minha mão, coragem. Outros permaneceram distantes, e eu entendia. Perdão é processo. No final, Dona Cícera disse, você sabe que ainda tem gente aqui que não te perdoou, né? Assenti. Eu sei. Vai levar tempo. Ela sorriu. Mas você deu o primeiro passo. Antes de ir embora, me aproximei da imagem. Não ajoelhei, ainda não conseguia, mas fiquei de pé, olhando. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti respeito. Respeito pela fé alheia, pelo sagrado que eu não compreendia totalmente, mas que não precisava destruir. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Não voltei pro púlpito. Quando alguém perguntava por quê, respondia, porque ainda tô aprendendo a ouvir. Comecei a frequentar um pequeno grupo de estudo bíblico na casa de Eliane, sem microfone, sem rede social gravando. Conversas honestas sobre fé e vida real. Numa reunião, lemos a parábola do bom samaritano. Eliane perguntou, quem a gente tem deixado na beira do caminho? Percebi que eu tinha sido o sacerdote e o levita da história, atravessando para o outro lado para não tocar em quem eu considerava impuro. Compartilhei isso no grupo.
Eliane disse: Naísa, o fato de você estar aqui já mostra que Deus não desistiu de você. Comecei a ajudar na comunidade de formas práticas. Organizava doações, visitava doentes, levava marmita. Hélio ficava impressionado: você parece outra pessoa. E eu estava me tornando quem sempre deveria ter sido. Cruzei com Patrícia, uma das obreiras que tinha me acompanhado na capela. Ofereci ajuda com as compras. Ela hesitou, mas aceitou. Antes de ela entrar no carro, respirei fundo: Patrícia, o que eu fiz naquele dia não foi obra de Deus. E se eu te induzi a acreditar que era, eu te peço perdão também. Ela ficou parada, os olhos marejados, sem responder. Dias depois, recebi uma mensagem: obrigada por ter falado aquilo. Eu tô confusa, mas tô pensando. Verônica continuou sendo meu porto seguro. Perguntei como ela aguentava nunca atacar ninguém que pensa diferente. Ela sorriu: porque eu aprendi que fé é relação, não é competição. Fé verdadeira é testemunho, não é imposição. Meus filhos mudaram também. Júlia fez amizade com uma menina católica e a trouxe em casa. Fiquei nervosa, mas me obriguei a ser hospitaleira. No fim, Júlia me abraçou: obrigada por deixar, mãe. Breno fez um trabalho de escola sobre diferentes formas de fé, entrevistando pessoas de várias religiões. Olhei para aquilo e pensei: meus filhos estão aprendendo o que eu levei décadas para entender. Numa noite, peguei a medalha que Verônica me deu. Não senti mais repulsa. Não senti adoração, porque não era minha forma de fé. Mas senti respeito. Coloquei numa correntinha fina e usei por baixo da blusa, escondida, como lembrança de que fui cuidada por uma fé que eu desprezava. Recebi um convite para dar testemunho num grupo pequeno. Contei minha história sem esconder nada. Uma mulher perguntou: você acha que Deus ainda te usa? Pensei antes de responder. Antes, ele tentava me usar apesar de mim. Agora, talvez consiga me usar através de mim. Porque eu finalmente parei de gritar por cima dele. Algumas pessoas choraram. Mas ninguém me aplaudiu como profeta. E eu não queria isso. Voltando para casa, olhei para o céu estrelado. Pensei em tudo: o balde, a água, a queda, o hospital, Dona Cícera, a menina com a vela, a medalha, o perdão. E, pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio imediato. Não tinha todas as respostas. Mas não estava mais presa naquela armadura de quem precisa estar sempre certa. Estava aprendendo a caminhar com leveza. E isso era o verdadeiro começo de uma fé madura. 1 ano depois do episódio da capela, minha vida era irreconhecível. Acordava sem aquela urgência agressiva de guerrear, sem aquela necessidade de provar algo o tempo todo. Aprendi a tomar café devagar, a conversar com meus filhos sem transformar tudo em lição espiritual. Hélio comentava sobre a mudança. Agora você é o tipo de fogo que aquece, não o que destrói. Eu não tinha deixado de ser apaixonada por Deus. Apenas tinha aprendido que zelo verdadeiro vem acompanhado de ternura, não de violência. O grupo de estudo na casa de Eliane cresceu. Virou um espaço seguro para duvidar, para questionar. Uma jovem chegou chorando, expulsa da igreja por fazer perguntas. Abracei ela: perguntar não é falta de fé. É sinal de que sua fé está viva. Aquele grupo se tornou meu novo ministério, sem palco, sem microfone. Dona Cícera e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Trabalhei com ela em ações sociais, servindo sopa, carregando caixas. Uma senhora me reconheceu: você não é aquela moça do vídeo? Ela estendeu a mão. Eu rezei para que você mudasse de verdade. E parece que a senhora Maria ouviu. Aquilo me quebrou. Tive que parar, limpar as lágrimas. Verônica me convidou para visitar pacientes no hospital. Ela conversava, orava, cuidava. Vi um amor encarnado que me fez dizer: eu passei anos dizendo que vocês estavam errados. Mas hoje eu vi Cristo. Não porque você pregou, mas porque você amou. Ela sorriu: Cristo só quer saber se a gente tá amando de verdade. Meus filhos me perguntavam coisas profundas. Você ainda acha que só evangélico vai pro céu? Respirei fundo. O coração de Deus é muito maior do que minha teologia.
Breno trouxe um amigo, filho de uma mãe de santo. Fui gentil. Quando ele foi embora, Breno me abraçou. Obrigado, mãe. Comecei a escrever sobre o que aconteceu. Hélio leu e disse: você deveria compartilhar. Tem muita gente presa na mesma armadura. Então comecei a postar textos discretos. As respostas vieram. Mensagens de gente que atacava em nome de Deus, mas estava vazia por dentro. Cada uma confirmava que minha queda tinha propósito. Hoje, quando olho para trás, vejo uma versão minha que estava perdida e usava Deus como escudo para a própria raiva. Não a odeio. Tenho pena dela. E agradeço, porque foi preciso ela cair para que eu pudesse me levantar de verdade. A capela agora se chama Nossa Senhora da Misericórdia. Dona Cícera disse que o nome foi escolhido por causa da minha história. Quando me contou, chorei de gratidão. Na inauguração, havia uma placa: aqui é casa de oração, de perdão e de recomeços. Senti que aquilo também falava de mim. Durante a celebração, sentei com minha família. Quando cantaram a Ave Maria, fechei os olhos e deixei a melodia me envolver. Não cantei, mas respeitei. E naquele respeito, encontrei paz. Depois, a menina da vela me deu um desenho da capela com pessoas de mãos dadas. No meio, uma figura que era eu. Aquilo era mais valioso que qualquer troféu. Hélio e eu renovamos nossos votos. O pastor disse: o amor verdadeiro sussurra, e quem ama aprende a escutar o sussurro. Verônica, a católica que eu desprezava, foi minha madrinha. Quando trocamos alianças, ela sussurrou: eu sempre soube que você chegaria aqui. Júlia me perguntou: mãe, se pudesse voltar naquele dia, o que faria diferente? Respirei fundo. Eu sentaria no fundo daquela capela. Observaria. Tentaria entender. Porque fé verdadeira não precisa destruir para se afirmar. A medalha que Verônica me deu continua comigo, escondida. Toco nela como quem toca numa cicatriz. Lembrança de que fui cuidada por uma fé que eu atacava, por um amor que eu não merecia. Aprendi que Deus é maior do que nossas caixinhas. Hoje, se alguém me pergunta se ainda sou evangélica, respondo: sou. Mas aprendi que o evangelho é sobre amor, não sobre guerra. Continuo crendo, orando. Mas agora sei que, naquela tarde em que o coração falhou, o que me manteve viva não foram meus discursos. Foi uma intercessão que eu sequer respeitava. Foi uma misericórdia que eu não merecia. Toda vez que vejo uma imagem de Nossa Senhora, não sinto raiva. Sinto gratidão. Porque entendi que há corações sinceros buscando o mesmo Deus que eu busco, apenas por caminhos diferentes. Se você me perguntasse qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz, eu responderia: foi no chão daquela capela, enquanto uma voz desconhecida pedia para que eu fosse olhada com misericórdia. Foi ali que descobri que não estava sozinha. A profeta que jogou água de vaso na Virgem Maria agora senta ao lado de quem pensa diferente e aprende a escutar antes de atacar. A fé verdadeira não grita, não destrói. A fé verdadeira estende a mão. Mesmo quando essa mão está suja. Porque misericórdia é para quem precisa, não para quem merece. E eu precisava. Desesperadamente. E recebi. E é por isso que hoje, em vez de gritar verdades, sussurro amor. Em vez de construir muros, construo pontes. Porque aprendi que essa é a única forma de caminhar que vale a pena. Se existe algo que eu gostaria que ficasse da minha história, é a certeza de que, não importa quão fundo você caia, sempre há uma mão estendida esperando para te levantar. Mesmo que seja a mão de quem você menos esperava. Porque no coração de Deus não existe a nós contra eles. Existe apenas amor. E esse amor não desiste. Nunca.